Então repete aí resumidamente. Por que a gente... Porque, dados todos esses dados que eu falei dos filósofos, né? Por que a gente tem que acreditar no Deus da Bíblia se existem inúmeros outros livros sagrados que defendem a ideia de outros deuses? Né? E a gente já viu, inclusive, livros mais antigos que a Bíblia falando de outros deuses, inclusive coisas semelhantes à Bíblia, e a gente tem o Alcorão, a gente tem os Vedas, a gente tem... Como que vocês provam Deus sem usar a Bíblia, sendo que a gente não acredita na Bíblia? Então a Bíblia não pode ser parâmetro, a gente tem que partir do mesmo pressuposto. Sim, né? Sim. Então por que a gente tem que acreditar no Deus da Bíblia? Lembra que eu iniciei falando o que vocês tinham de ideia como se relacionar? Porque você até falou da piadinha que você fazia lá na faculdade e tudo. Assim, quando o pressuposto é você estudar a Bíblia para invalidar Deus ou somente para questionar, você vai ter uma tendência a de fato não acreditar. E quando você começa só partir as suas ideias a partir de um silogismo da realidade que você vive, ou da realidade que você vê, das misérias, das catástrofes, etc., você também se limita nisso. A ausência de evidência não necessariamente significa que é a evidência da ausência. Então assim, primeiro, o porquê ficou um pouco confuso. Eu vou explicar. O porquê eu tenho que acreditar na Bíblia. Você não tem que acreditar, você não é obrigado. Agora, você pode experimentar, você pode relacionar e ver na prática. O instrumento da verdade científica é o experimento. Você faz experimento lá, você vai... Agora, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Eu acredito ela como a santa palavra de Deus, a revelação de Deus, e eu creio que ela é inerrante. E saindo um pouco da filosofia, indo para a prática, sendo mais prático, mais pragmático nessa questão. Pega qualquer livro, pega Aristóteles, Platão, pega o Kant, que eu não defendo ele 100%, se tem uma frase apenas, e coloca em um presídio. Vou dar um exemplo micro pra gente entender o macro aqui. Cara, daqui a 1 ano, não aconteceu nada. Ninguém leu, nem sequer se interessou. Agora coloca uma Bíblia lá dentro. Que livro é esse? Que as pessoas leem, às vezes até para questionar, e algo acontece, é transformador. Então, quando você só fica no materialismo, quero prova, cadê a evidência? Evidência foi o exemplo que eu dei de Apocalipse. Pode acontecer o mais sobrenatural possível. Qualquer evento sobrenatural, você vai ver, você não, vai se falar. Se Jesus abrir o céu e arrebatar aqui, eu vou acreditar. Não, você não vai. Você vai falar. Você tá decidindo que eu vou... Não, pela fala de vocês e pela questão materialista, você vai falar, Vilela colocou alguma coisa aqui na água. Eu falei que a gente não nega a possibilidade. Sim. Eu vou dar um exemplo de por que a gente deve duvidar. Você tinha discordado um pouco de negar a possibilidade, né? Não, ou não? mas é da metafísica. De outra coisa. Mas nessa questão, você nega a possibilidade? De o quê? Jesus aparecer? De existir Deus. Não, é possível. É possível? Sim, eu admito a possibilidade. Perfeito. Eu admito a possibilidade. Sobre essa questão, esse argumento, aproveitar agora, porque o chileno, ele toda hora falava que isso é falacioso, porque eu citava alguém, ele falava que outra pessoa que citou. Esse argumento de Agostinho, ele está mais rebuscado em Santo Anselmo da Cantuária, na Escolástica. Inclusive foi professor de Santo Agostinho. Né? Não, século XII. Santo Anselmo da Cantuária. Agostinho é quinto. Não, Agostinho é terceiro século. Escutou. Terceiro século, Agostinho, perdão. Agostinho é quarto, quinto, né? Não, 280. Não. Agostinho escreve Cidade de Deus por volta do ano 560, quando há a queda de... 470, Cidade de Deus, para responder. Beleza. Então, esse argumento ele é mais rebuscado. Por exemplo, a pergunta e é complicado, é um argumento ontológico, que ele fala, pense em algo maior que sua mente pode pensar, com todas as qualidades possíveis. É Deus. Né? E aí ele fala assim, pelo simples fato de você pensar nele com todas as qualidades possíveis, a necessidade dele existir na realidade. Porque faltaria ali um atributo essencial a ele ter todas as qualidades. Qual é o atributo que faltaria? A existência. Então, é interessante. Concorda que é interessante o argumento? Sim, não. Eu não tenho o que falar. Eu acho que os caras uns puta monstros. Então, mesmo que eu não concorde 100%. Mas Tomás ficou revoltado com esse argumento. Tomás de Aquino ficou revoltado. Mas a ideia é que aí alguém fala assim, por que nós pensamos em alguém com todas as qualidades do Deus da Bíblia, ou qualquer Deus, sei lá, mas em contrapartida nós não detemos todas essas qualidades, e por que nos faz pensar, visto que seria melhor não pensar? Mas pelo simples fato de você pensar,
realidade é maior que o pensamento. Entretanto, há necessidade dele existir, porque faltaria um atributo para que todos os outros viessem a ser, que é a existência. Então, repare que é um argumento interessante, e depois Leibniz vai desenvolver ele de uma forma maravilhosa. Mas agora, café para todos? Eu achei que não Só para quem pediu, hein? Ele é assessor? Deus ele provê todas as coisas. Aí, voltando Graças a Darwin. olha que coisa, Darwin é bom, olha que coisa interessante. Por que a Bíblia, por exemplo, o Daniel falou sobre esse literalista aí, ou esse literário, ele provou ou escreveu sobre a falseabilidade ou os manuscritos ser falsos. Mas é muito difícil. Por exemplo, do Novo Testamento, só em grego, existe mais de 5.000 manuscritos, quase 6.000. E aí alguém fala assim, mas adulterar a Bíblia. Mas não existe original. Qual é o parâmetro? Mas a gente tem textos Divergências. mais antigos. Terminou a resposta? Agora vamos para os era a resposta? Era a resposta. Agora, beleza. réplicas. Nossa. Qual que era a pergunta inicial mesmo? Da Bíblia. Tá. Na Bíblia. Por que eu tenho que acreditar no Deus bíblico se eu tenho outros livros sagrados? A gente não tem os originais, mas a gente tem textos de diferentes datas, e quando a gente compara esses textos de diferentes datas, isso eu aprendi com os amigos historiadores, a gente vê as divergências entre eles, sugerindo que, com o passar do tempo, por tensões políticas, teológicas, houve algumas adulterações, e aí a gente tem evidências de que a Bíblia que chegou até nós não é exatamente aquela, ou aqueles livros que foram originalmente escritos. Você está equivocado nisso, eu não sei qual é a fonte bibliográfica. Não, eu tenho uma Bíblia NVI, a Bíblia Arqueológica de Estudo, que a minha sogra, pastora, me deu de presente na esperança de que eu lesse e me convertesse, mas que piorou o negócio. Por quê? Porque ela traz inúmeras notas de rodapé explicando isso tudo. Sim. Cara, esses versículos aqui não constam nos textos mais antigos, sugerindo exemplo, que... Final de Marcos. 12 últimos versículos. Como você disse da Trindade, eu também concordo que não. Sim. Ou pode ser que os Você concorda que os ateus estão certos? Pronto. Pode ser que os manuscritos antigos, eles foram deteriorando e foram acrescentados naquelas tradições orais. Ele não falou que não concorda, que não existe. Não. O que acontece? Por exemplo, quando você usa... Depende da filosofia da tradução. Tem a equivalência dinâmica e a equivalência formal. Então, por isso que você vai encontrar, de certa forma, algumas divergências. Mas olha que coisa interessante. Para que a gente faça uma tradução, revista atualizada, citando a família Almeida, para que você faça uma tradução, você pega lá um aparato de manuscritos, vamos dizer, receptos, ou sinaíticos, e aí você pega esses aparatos, e lá contém 3.000. Aí você vai traduzir João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era... não um Deus, como é a sua Bíblia. E aí, os testemunhos de Jeová, que está adulterado, né? Só o grego, se olhar do original, você refuta isso. Mas aí o que acontece? Quando faz essa tradução, você olha o manuscrito 1. Várias Bíblias. Você olha o manuscrito 1, e aí você coloca, traduzindo para o português. O 2, 3, 4. Aí quando se comparou, para traduzir para o português, se comparou, por exemplo, em 5.000. E aí, claro que vai haver variações, que você mesmo diz, que não vai comprometer a doutrina. Como, por exemplo, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 17, que ali é acrescentado falando da Trindade. Mas o interessante é que esse assunto está apresentado na Bíblia. Não de forma explícita. O conceito mas o conceito é subjetivo, eu posso entender de outra maneira. Não, aí depende da sua hermenêutica. Então, é isso, é essa a questão. Por exemplo, você fez teologia, Mateus capítulo 3, quando fala lá que Jesus está lá, aí a pomba, o Espírito Santo desce ali, uma voz do alto, esse é meu filho amado, aqui eu me comprazo. Se ele é meu filho, como ele sou eu? Como? Se ele é meu filho, como ele sou eu ao mesmo tempo? Próprio Deus entre nós. Lembra que eu falei que tentar... Você tá falando da divergência da Trindade? Então, é um exemplo. Sim, eu entendi. É um exemplo usado até por alguns movimentos que nós consideramos sectários. Mas é o que eu te falei. Você querer entender Deus de maneira coesa, eu não vou conseguir falar assim, eu tenho todas as respostas para você. O que vocês vão chamar de contraditório, eu vou chamar talvez de paradoxal. Porque entendeu? Não tem contradições na Bíblia, tem paradoxos. Mas assim, a hermenêutica... Mas você entendeu? Você pode concordar, mas você entendeu? É um eufemismo. Não é um eufemismo para contradição. Não, são duas palavras distintas. Do grego. Paralelo, doxo, doquem, aparente. Aparente contradição.
É, doquem. Doxa aparente. era Não, doxa é opinião ou gráfico. É outra comum, coisa. é. Eu tô falando doquem, a palavra doquem do grego. Então é aparente contradição. Por exemplo, nós não encontramos aparentes contradições que resolvemos. Por exemplo, a Bíblia, ela apresenta paradoxo, de fato. Mas por isso que ela não parte do mistério, ou perdão, não parte da contradição para o mistério. Ela parte do paradoxo para o mistério. Uns resolvemos e outros não. Como, por exemplo, o chileno é casado, eu sou casado e eu amo a minha esposa. Isso é um paradoxo que a gente não consegue explicar. Não, eu queria reclamar uma coisa. Se a Bíblia é verdade, eu queria reclamar uma coisa. Se a Bíblia é real, durante toda a história da humanidade, a poligamia foi permitida. Cara, você não muda a piada, né? Justo na minha vez, não muda a pecado piada. é crime, cara. Pô, Então, concorda comigo, Sua Guilherme? esposa está assistindo? Sua esposa está Não, assistindo? minha esposa está no evento, ainda bem. É.